Seja muito bem-vindo, meu nome é Felipe Persigo e nesse vídeo eu quero trazer dois ETFs que negociam criptoativos e quais desses dois ETFs é melhor para você investir e qual deles eu investiria. Então presta atenção até o final desse vídeo para que você entenda de fato qual é a diferença e quais dos dois é melhor para ser investido. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, já aproveita, se inscreve no canal. Se você já está aqui mais algum tempinho, já aproveita, deixa aquele like para ajudar o canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Mas vamos dar uma olhadinha quais são esses dois ETFs que eu estou falando, quais são as diferenças e quais deles são a melhor opção. E o primeiro ETF que eu quero falar com vocês é o Hash11 da gestora Hashdex, uma gestora brasileira, que inclusive foi o primeiro ETF do mundo de Bitcoin. E eu tenho aqui algumas peculiaridades a respeito desse ETF, porque o que as pessoas não sabem é que esse ETF ele não replica 100% o índice do Bitcoin. Ele tem um benchmark, que é uma base, um indicador qual ele segue, que se chama Nasdaq Crypto Index. A abreviação desse índice é NCI, tá? Então, ele tem um benchmark do NCI e o NCI ele é composto por uma cesta de criptoativos. Então, não é 100% Bitcoin. Então, vamos supor que você queira investir no ETF Hash11 e você acredita que você estará investindo 100% em Bitcoin. Isso é uma mentira. Por quê? Porque quando você investir nesse ETF, o ETF é um fundo, né, de índice que traqueia algum índice, ele na verdade está traqueando um índice, o qual tem mais moedas. Para que você entenda o que eu estou querendo dizer, é mais ou menos assim. O ETF ele é uma cesta de investimentos, então ele tem um índice. Este índice, que é o Nasdaq Crypto Index, que é o NCI, ele tem outras criptos. Para você ter uma ideia, ele tem Bitcoin, ele tem Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink e Star Lumens, tá? Então a Stellar Lumens é a menor posição dessa carteira. Para você entender a composição, Bitcoin 78,61%, Ethereum 16,86%, Litecoin 1,58%, Bitcoin Cash 1,03%, Chainlink 1,27% e a Stellar Lumens 0,65%. Então, qual é o benefício de investir nesse ETF se você está investindo em outras criptos? Obviamente que quando você compra o ETF Hash11, você possivelmente pode vir a ter uma rentabilidade maior do que só investindo em Bitcoin. Se você já me acompanha aqui mais algum tempo, você sabe que eu acho e que eu prezo pela diversificação mesmo no mundo das criptomoedas. Você tem que ter outras criptos. Ethereum, Litecoin, Dash, ADA Cardano, Chainlink, Tezos, e aí a gente pode falar diversas outras criptos. Por que que isso é importante? Porque são projetos novos, são projetos que tendem a ter uma valorização melhor do que o Bitcoin e ele ajuda a performar ainda melhor a sua carteira. Então, investir num ETF que traqueia outras criptos também como benchmark é muito importante, porque você acaba diversificando o seu portfólio automaticamente investindo nesse ETF. Diferentemente do segundo ETF que nós vamos falar, que é o QBTC11, que é da QR Capital. Esse ETF, por exemplo, ele traqueia, ele tem um benchmark de 100% do índice do Bitcoin. E o benchmark que o QBTC11 utiliza é diferente do Hash11. Por que é diferente? Porque ele está usando um outro benchmark. No mercado isso é muito comum, fundos terem benchmarks diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, se você vai investir em um fundo, multimercado, alguma coisa assim, muitos deles usam benchmark CDI, eles podem usar também um benchmark, por exemplo, do Ibovespa, eles podem pegar o Ibovespa mais alguma coisa. Então, existem diversos tipos de benchmark. Então, não é pegadinha, não é nada, é cada ETF ele busca um benchmark diferente. E no caso do QBTC11, ele utiliza o CME-CF Bitcoin Real Time Index, que é o BRTI. Esse benchmark ele traqueia 100% do índice em Bitcoin. Por isso que ele traqueia o índice do Bitcoin em real time, em tempo real, perfeito? Então, uma das principais diferenças que nós podemos ver aqui é que o Hash11 ele vai traquear outras criptomoedas também dentro desse índice, não é 100% Bitcoin, apesar da maior parte ser Bitcoin, mas também tem Ethereum que tem um peso bem elevado. O QBTC11 ele já traqueia 100% do Bitcoin.
Qual dos dois eu investiria, né? Essa é uma pergunta que talvez você esteja se fazendo. Pô, Felipe, mas você investiria em um ETF de Bitcoin? Então deixa eu te responder e colocar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos a respeito disso. Sim, eu investiria em ETFs de Bitcoin. Por que eu investiria? Porque eu acho legal, eu gosto da tese, eu gosto dessa questão de você dar oportunidade para outros investidores comprarem um índice atrelado ao Bitcoin, até porque muitas gestoras, muitos fundos, muitas pessoas que já têm uma idade um pouco mais alta, e aqui estou dizendo 60 anos, 70 anos, não estou dizendo que a pessoa é velha, né? Mas eu estou falando que ela tem uma certa dificuldade em criar uma carteira, em fazer a custódia, e muitas vezes, gente, a pessoa não quer fazer a sua custódia. Eu, por exemplo, gosto de fazer a custódia dos criptoativos, mas tem gente que não gosta, tem gente que não quer essa responsabilidade. Então o ETF ele serve para essas pessoas. Uma outra característica boa dos ETFs, que eles cobram muito pouco para fazer essa administração. Já é característico de ETF cobrar uma taxa de administração bem pequena. Diferente de fundo de investimento, por exemplo, a Hash 11, que é o ETF de Bitcoin, é diferente do fundo de investimento em cripto que a Hashdex tem. Com o Hash 11, isso já é diferente. Por quê? Porque você tem 100% do seu ETF exposto numa cesta de criptos e a sua taxa de administração é muito pequena. Eu posso estar chutando aqui número, mas provavelmente você vai ver que realmente é baixo. Não deve passar aí de 0,5% ao ano. Tá? Tem um ETF nos Estados Unidos, se eu não me engano, é o SPY, e ele tem uma taxa de administração de 0,1% ao ano, para você ter uma ideia. Então, voltando aos pontos positivos, você democratiza o acesso a esses investidores que antes não conseguiam, que não queriam, achavam um pouco arriscado, você traz um pouco mais de seriedade para o mercado, certo? E muitas vezes você tem um dinheiro num fundo, você tem um dinheiro ali na sua corretora de preferência e você não quer tirar aquele dinheiro dali. Ou até mesmo você tem um dinheiro no exterior, você não quer mexer naquele dinheiro, trazer para o Brasil comprar cripto. Você poderia simplesmente deixar esse dinheiro alocado num ETF desse, tendo aí a sua rentabilidade, o seu benchmark atrelado a um cripto, uma criptoativo, que seja uma cesta de cripto ou o Bitcoin de uma certa forma. Então, assim, por esses pontos eu acho muito legal. Quais são os pontos negativos que eu vejo? Primeira coisa, quando você não faz a custódia, você fica com o risco do custodiante. Obviamente que a gente tem visto o mercado se profissionalizar, a gente tem visto aí as empresas cada vez mais sérias, cada vez mais seguras, com mais capital sendo colocado em segurança. Então eu acho que é talvez entre aspas, um malefício temporário, tá? Então essa parte da custódia não ficar na sua mão, você tem que confiar em um terceiro. Obviamente que o mercado se profissionalizando, isso acaba se dissipando e tudo mais. Obviamente que também essas casas de custódia hoje em dia possuem seguros, então esse problema a gente provavelmente não vai ter. Quais seriam talvez um outro desafio que eu vejo? Eu vejo que também a captação inicial desses ETFs, eles são altos, mas eu não acredito que isso vai ser um impeditivo, até pelo tanto de dinheiro que está sendo injetado aí na economia, injetado eu digo no Bitcoin, né? Muitas pessoas comprando, querendo cada vez mais, então eu não acho que será um problema fazer essa captação. Estou falando aí algo em torno de 250 milhões para um dos ETFs e 500 milhões para o outro ETF. Okay? Então, sim, eu investiria, já coloquei aqui meus pontos positivos, eu percebo que tem mais pontos positivos do que negativos. Se a pessoa realmente não quiser fazer custódia, é uma baita oportunidade. Agora, se você fizer questão de fazer sua custódia, vai e compra cripto numa corretora. Já aproveita e dá uma olhada aqui no meu vídeo de como comprar cripto, que vai te ajudar, caso você queira e não queira comprar ETF. E se você investiria em ETF, eu gostaria de saber. Deixa aqui nos comentários, eu investiria em ETF ou eu não investiria em ETF, tá bom? Até um próximo vídeo.